Aqui a gente já vai ver o sistema de detecção de alarme, né? Nos estabelecimentos de riscos elevados ou médios, deve haver um sistema de alarme capaz de dar sinais perceptíveis em todos os locais da construção, com número de pontos suficiente em todos os pavimentos. Só recapitulando um pouco aqui, né? A gente viu nessa NR23, desde a primeira aula, a gente viu a legislação, a gente viu de como se forma o fogo, de como se propaga o fogo, de como se combate o fogo, triângulo do fogo, né? A gente viu os agentes extintores, redes de hidrantes, a brigada de incêndio, né? Tudo aquilo que faz a composição de um sistema de combate a incêndio. A gente vai continuar a ver mais coisas para frente, mas aqui é o sistema de detecção de alarme. Para que serve esse sistema de detecção de alarme? Para que ele seja soado, para que ele seja acionado, caso de um princípio ou de um grande incêndio. Para quê? Para duas coisas. Primeiro, para que as pessoas sejam evacuadas rapidamente do local. Na próxima aula a gente vai ver a evacuação, as rotas de fuga. E também para que a brigada de incêndio seja acionada para combater esse incêndio. Por isso que o sistema de detecção de alarme ele deve ser suficiente e perceptível a todos que estiverem na organização, né? As campanhas ou sirenes de alarme deverão emitir um som distinto, né? Em tonalidade e altura de todos os outros dispositivos acústicos do estabelecimento. Geralmente as empresas existem alarmes para mudança de turno, para algum outro tipo de convocação. Mas o sistema de alarme sonoro da indústria para combate a incêndio ele deve ser distinto, né? Deve ser distinto e conhecido tanto em informações como também em treinamentos, né? Para todos os trabalhadores da empresa, para eles saberem que quando soar aquele alarme eles devem se evacuar para um ponto fixo, né? Que a gente vai aprender na próxima aula. O que regula isso é a NBR 944 de 98, né? Que diz que os botões de acionamento de alarme devem ser colocados nas áreas comuns dos acessos dos pavimentos e devem ser colocados em local visível, devidamente sinalizado, e no interior de caixas lacradas com tampa de vidro ou plástico, facilmente quebrável. Esta caixa deverá conter a inscrição quebrar em caso de emergência. Ou seja, esses botões para acionar o alarme devem ser colocados em local visível, onde todo mundo possa ver. Na hora do incêndio você vai lá e aperta. Devidamente sinalizados, para as pessoas saberem onde eles estão localizados. As tampas devem ser de vidro ou de plástico. E na maioria das vezes vai dar tempo você abrir a tampinha e acionar o botão. Mas no caso de emergência, que não der tempo, você vai lá, geralmente em filmes, né? A gente vê mais, tem lá na parede a caixinha e tem um martelinho de lado, né? Com a correntinha. Então aquele martelinho ali, ele é para você pegar e quebrar aquela tampa de vidro e acionar o botão em caso de emergência que não deu tempo você abrir aquela tampinha. O painel de comando deve ser instalado numa portaria central, com plantão de 24 horas, né? Indicando o máximo de precisão o local onde foi acionado o alarme. Ou seja, você vai ter uma central com uma pessoa, sei lá, monitorando 24 horas. Se for um local grande, é claro, né? Que aí lá o painel ele vai detectar aonde é que está ocorrendo o incêndio. E isso vai agilizar o deslocamento da brigada de incêndio especificamente para lá. Porque você imagina uma indústria grande, os brigadistas ficar procurando onde é o incêndio. Quando eles forem visualizar o incêndio, já está sem jeito, né? Só o corpo de bombeiros. Então aqui, esse painel vai detectar, por exemplo, na ala A do setor tal está correndo um incêndio. Os brigadistas já correm para lá, já combatem o incêndio. As pessoas, o profissional de segurança do trabalho, já vai correr para lá para evacuar as pessoas. Então esse painel é muito importante.
O sistema ele deve ser acionado de forma manual, através de botoeiras, ou automático, né, ligado pelo sistema. Os tipos de detectores de incêndio, né? Vamos lá. Térmicos, temperatura, né, acionado pela temperatura, de fumaças, sensíveis à combustão, de gás, sensível aos produtos gasosos, de chama, que responde a radiações emitidas pelas chamas, termovelocímetro, né, vai medir a temperatura do ambiente. Ele deve ser instalado em edifício quando as seguintes condições sejam preenchidas. Esse aqui é o detector de incêndio, ele vai detectar quando o incêndio estiver sendo ocorrido. E esse aqui ele age junto com os chuveiros, os sprinklers que a gente viu lá atrás, né? Ele detecta o incêndio e já aciona os chuveiros para combater. Quando tem um chuveiro, né? Quando não tem, será necessário os agentes extintores ou a brigada de incêndio com a rede de hidrantes. Essa detecção automática deve ser instalada quando essas condições forem necessárias. Por exemplo, quando o início do incêndio não pode ser prontamente percebido de qualquer parte do edifício, ou seja, em local fechado, né? Quando existe grande número de pessoas para evacuar do edifício, você não vai conseguir evacuar rapidamente, então é obrigatório o sistema de detecção de incêndio. Quando o risco acentuado de início e propagação de incêndio for grande, é claro. Quando houver estado de inconsciência dos ocupantes. Sono em hotel, em hospital. O que é o estado de inconsciência? É claro que quando pessoas estiverem dormindo, no caso de hotel, em hospitais, pessoas sedadas e assim sucessivamente. E quando houver incapacitação dos ocupantes por motivo de saúde, hospitais, clínicas com internação e etc. Aqui, ó. Esse aqui é o detector de incêndio. Ele está instalado aqui, mas aqui poderia ter instalado chuveiros também, né? Ó. E quando a fumaça, o calor, a temperatura chega aqui, ele detecta o incêndio, né? E já alarma lá para o painel. Vamos lá.